Pois bem, o que eu procurarei fazer em menos de 30 minutos, talvez 30 minutos, é falar um pouco sobre os 30 anos da Constituição, fazendo um balanço, se é que é possível fazer um balanço desses 30 anos. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que há o que comemorar nesses 30 anos de Constituição brasileira. 30 anos na história realmente não é muito tempo, mas, para o Brasil, 30 anos é um bom motivo para comemorar, porque foram 30 anos sem golpes de Estado, sem militares nas ruas, em que as instituições conseguiram manter-se de uma forma razoável. Tá? Nestes 30 anos, nós tivemos períodos muito atribulados. Nós tivemos 2 impeachments de presidentes da República, elegemos 7 presidentes e tivemos um acentuado protagonismo do Supremo Tribunal Federal, como nós vamos ver adiante. A Constituição, nós podemos dizer que é um marco no processo de redemocratização do país. Nós sabemos, ela é um documento de resposta após 21 anos de regime militar. Então, nós temos que, ao analisá-la, compreender por que nós chegamos àquele texto. Hoje é mais fácil entender isso e podemos, inclusive, criticá-lo. A Constituição brasileira é uma Constituição longa, prolixa, minuciosa e programática. Ela pretendeu, com grande participação popular, regular muitos temas, muitos assuntos, muitos deles que deveriam estar na legislação infraconstitucional e não na Constituição, inclusive. E nós vemos hoje que esta ambição de tudo ou de muita coisa regular tem o seu preço, como, por exemplo, diminuir o espaço de ação do legislador, do próprio Poder Executivo e, por que não, a própria criatividade social. Nós chegamos em 2018 com 99 emendas sobre os mais variados temas econômicos, tributários, políticos, algumas necessárias, outras frutos de pressão internacional no processo de mundialização, de globalização. Por que chegamos a essas emendas? Em parte, exatamente porque a Constituição amarrou muitos assuntos que, como já disse, não deveria ter sido amarrado no texto constitucional. Pontos positivos e negativos em linhas gerais. Grande ponto positivo: direitos fundamentais, garantias fundamentais, princípios sociais, direitos sociais, saúde, educação, direitos civis e políticos, direitos do consumidor, como foram falados hoje, direitos difusos, etc. Pontos negativos: o sistema representativo brasileiro consegue piorar a cada reforma política. O Brasil torna-se cada vez ele piora a governabilidade e aprofunda a distância entre o povo e a representação política. O momento é de desânimo. O desânimo da sociedade brasileira com o processo eleitoral, com as eleições de amanhã, inclusive, é muito grande. A política virou uma palavra chula no vocabulário popular, e políticos sinônimo de ausência de compromisso ético, o que é muito preocupante. Nós carecemos de uma reforma política profunda, tributária e social. Mas o que nós temos visto nesses últimos 30 anos foram reformas cosméticas, eleitoreiras, pontuais, que pioram o sistema político brasileiro. Do ângulo do combate à corrupção, não há dúvida que a Constituição teve ou erigiu princípios administrativos, constitucionais importantes, como a moralidade administrativa, mas isto, evidentemente, não tem o condão de conter a corrupção, de barrar a corrupção, até porque
nenhuma Constituição, por si mesma, consegue esse efeito, nem no Brasil, nem em qualquer país do mundo. Mas, infelizmente, sobraram leis produzidas pelo Legislativo para blindar e imunizar os agentes políticos e acomodar interesses não republicanos. Sobra um exemplo, nesses 30 anos, de oportunismo e de irresponsabilidade do Congresso Nacional e do Executivo, largamente. Recentemente, candidatos para as próximas eleições, senadores, deputados, prefeitos, etc., de diversos partidos políticos, são réus em ações penais no Supremo Tribunal Federal. E foram beneficiados, esses mesmos réus, com vultuosas quantias dos recursos chamado do fundo eleitoral. Fundo esse que alcança 1,7 bilhões de reais. E dinheiro deste fundo é dado para essas pessoas que estão condenadas em ações penais, né? Prefeitos, deputados, etc. Não é a regra, mas existem casos. Então, também por isso, há o desprestígio dos partidos políticos e o desencanto da população associada à irresponsabilidade do Congresso para enfrentar temas difíceis. Por isso, muitas dessas questões que deveriam ser decididas pelo Parlamento são decididas pelo Supremo Tribunal Federal. É a chamada judicialização da política, que, em larga medida, é uma realidade no Brasil, não só no Brasil, mas também no Brasil. Também me permito dizer que, como muitos já disseram, é impossível não sentirmos vergonha do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. É preciso reinventar o jeito de fazer política no Brasil e todos nós somos responsáveis em achar bons caminhos para trilhá-los. Talvez fosse o caso de pensar em proibir as reeleições no Brasil e se não devemos fixar as competências dos vice-presidentes na Constituição, dentre outras medidas. Há, inclusive, quem tenha escrito, evidentemente, que me parece que é uma piada, ou de uma forma jocosa, e há quem sustente, que ex-presidentes da República deveriam aposentar-se compulsoriamente após o término dos seus mandatos. Acabou a presidência, vai para uma aposentadoria compulsória. Tirando o grau de blague ou de brincadeira, é caso de se pensar em alguma fórmula. A desigualdade gritante e a distribuição, concentração da renda nacional, extremamente desigual, ainda desafiam os poucos governantes éticos, sérios e comprometidos com o interesse público e social. Fala-se agora em reformar a Constituição. Eu não sou entusiasta de reformas constitucionais, sobretudo quando estamos vivendo momentos conturbados. Quando o mar está encalpelado, não é hora de fazer grandes manobras, porque senão o barco afunda, não é? Em termos estruturais, nós podemos, em cada um dos poderes, verificar os principais problemas enfrentados nos últimos anos. No Executivo, abuso frequente de medidas provisórias, editadas sem os pressupostos de relevância e urgência, muitas vezes usurpando o poder legislativo. De parte do Poder Executivo, o chamado contingenciamento da execução orçamentária, ou seja, corte de recursos ou paralisação de recursos, de projetos, de obras, no meio, sem justificativa. O presidente segura o orçamento e não libera a verba, e, portanto, os projetos param. E o próprio Congresso, além do problema da desproporcionalidade da representação política, como eu já disse, sofre uma grave crise de proporções gigantescas. E o Judiciário, nesta história, acaba
judicializando demais a política. De um lado, isto tem uma explicação pelo aumento do controle da constitucionalidade, que no Brasil hoje é uma porta imensa, porque todos, para o bem ou para o mal, podem acudir ao Supremo Tribunal Federal em muitas situações. Então, não obstante a democratização da jurisdição constitucional concentrada no Supremo, através de ADPF, ADINS, né, e recursos, e petições, reclamações, etc., isto tem o seu custo, porque o Supremo, provocado, muitas vezes, decide sobre qualquer assunto, sobre qualquer temática, sobre qualquer problema, e nem tudo que ele decide deveria ser decidido pelo Supremo, mas em outros poderes. Isto ocorre também pelo fenômeno da constitucionalização do direito infraconstitucional. É um fenômeno que nós conhecemos, em que os valores, os fins públicos, os comportamentos contemplados nos princípios e regras da Constituição passam a condicionar a validade e o sentido de todas as normas do direito infraconstitucional, repercutindo nos três poderes nas relações entre particulares. Há como que uma reinterpretação dos institutos de direito privado e público infraconstitucionais a partir da ótica constitucional. Ou, se quiserem ao contrário, a constitucionalização do direito infraconstitucional não tem como sua principal marca a inclusão na Constituição de normas próprias de outros domínios, mas, sobretudo, a reinterpretação de seus institutos sob uma ótica constitucional. É a chamada centralidade da Constituição. E aqui, realmente, o Supremo, de uma maneira geral, não tem decidido tão mal, mas tem decidido mal em casos muito importantes. E, muitas vezes, uma interpretação tortuosa da Constituição leva à ruína da Constituição, dos seus valores e da democracia. A polêmica que há até hoje naquele julgamento da prisão em segunda instância, por exemplo, se é uma leitura válida do princípio da presunção de inocência, é um exemplo eloquente, né? Aqueles que entendem que sim ou que não, mas o fato é que foi uma interpretação criativa, entre aspas, né? De uma criatividade talvez tortuosa para se chegar àquele objetivo de condenar as pessoas de segunda instância. Diga-se de passagem, eu sou plenamente favorável a que haja condenação de segunda instância, desde que o Parlamento vote uma lei nesse sentido e que reforme a Constituição, emende a Constituição para esse efeito, se for possível. Mas isso é uma outra conversa. Eu quero dizer que, muitas vezes, o Supremo realmente excede, a título de interpretar a Constituição, aquilo, a sua função, a sua competência, a sua grande importância. Ou seja, o controle de constitucionalidade é usado, muitas vezes, como uma arma política perigosa. Agora, partimos para o ponto de o que fazer com a Constituição. Depois de 30 anos, nós temos que... Ainda resta a tarefa indefinida de concretizar uma parte da Constituição que não foi concretizada, ou por falta de legislação ordinária, ou por irresponsabilidade do Congresso Nacional, ou por desaplicação da própria Constituição. Ou seja, não se aplica a Constituição. Então, nós temos um déficit em relação ao constitucionalismo e à democracia. Aliás, eu queria lembrar, a esse respeito, uma obra que está em todos os jornais, do professor Steven Levitsky, um americano, Levitsky, que é intitulada Como Morrem as Democracias. E esse professor, inclusive, tem uma palestra no YouTube. Ele foi convidado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para dar uma palestra de 1 hora sobre o livro, e qualquer um pode ver isso, é bem interessante a palestra dele. Mas ele fala também sobre esse seu livro, Como Morrem as Democracias, já, inclusive, tradução para o português. E, basicamente, ele diz que as democracias não morrem mais de maneira como acostumamos a ver ao longo da história,
na mão de ditadores, generais, etc., mas na mão de presidentes eleitos e primeiros ministros que utilizam os mecanismos da democracia, os mecanismos da Constituição, para subverter a Constituição e consolidar o poder pessoal, o seu poder pessoal. Ele diz: as coisas parecem normais, não há tanques nas ruas, nós temos a Constituição vigente, mas isso vem de forma sutil e contínua, até chegar a uma ditadura. Ele dá o exemplo do próprio Trump nos Estados Unidos e outros exemplos clássicos, Franco na Espanha, enfim, Putin na Rússia hoje, Ortega, Chaves, enfim, todos os que nós conhecemos. Então, o argumento dele, basicamente, é o seguinte: o que ele não foi ele sozinho, é evidente que ele trabalha com base num autor mexicano, que não me foge à memória, e, a partir das conclusões do autor mexicano, ele desenvolve o seu trabalho, em 30 anos de análise, em 30 democracias da América Latina, perdão. Então, ele fala no teste de autoritarismo. E o teste tem 4, 5 quesitos, 5 perguntas e respostas. E ele diz: a primeira, para a pessoa passar ou não no teste, para dizer se será um ditador ou não. A primeira, recusa desses candidatos, em jogar conforme as regras da democracia, com as regras do jogo democrático. Eles se recusam. Em geral, o candidato com esse pendor autoritário não quer jogar as regras do jogo. É a tolerância ou incentivo à violência, ele pratica, a negação da legitimidade, das liberdades civis e sempre a negação da liberdade do adversário e dos rivais partidários. É a vontade expressa de restringir a liberdade civil dos adversários, colocando-os mais cedo ou mais tarde fora da cena partidária ou no cárcere. Ou seja, o autoritário, esse candidato autoritário, não passa no teste de autoritarismo porque ele não aceita as regras do jogo, acusa o adversário de ser desleal, processa o adversário, às vezes até ameaça de morte. Foi o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. Ele fez tudo isso. Ele diz, o nosso colega Levinsky aqui, diz que o Trump fez exatamente isso, que ele não passou no teste do autoritarismo. Ele negava que a Hillary Clinton, sua adversária, fosse uma pessoa legítima, ele não concordava com o resultado das eleições, ele ameaçou processar criminalmente a Hillary Clinton, mas, enfim, todos os pontos que esse autor destaca, o Trump não passou no teste, foi reprovado, né? E, no entanto, é o presidente dos Estados Unidos. E ele diz, por que isso ocorreu? Porque nos Estados Unidos é mais difícil, porque nós temos 2 partidos só, né? Fundamentalmente, que disputam, republicano e democrata. No Brasil, nós temos 35, pelo menos, acho que uns 15 agora disputando a eleição, né? Que, aliás, é um outro absurdo. Mas, enfim, ele diz, qual é a mensagem do Levinsky? Não se devem abrir as portas a extremistas, né? Os políticos devem fazer o máximo possível e resistir à tentação de fazer acordos para que o extremista chegue ao poder. Ele cita um jurista mexicano, Juan Lins, e abro aspas: quando estejam diante de ameaças à democracia, os políticos tradicionais devem se juntar aos seus adversários, que são ideologicamente distantes, mas comprometidos com a sobrevivência da ordem política democrática. Ou seja, se eu não faço isso, eu condeno a democracia a morrer mais adiante. Exatamente esse Juan Lins, Juan L-I-N-Z, que é o autor que o Levinsky trabalha. Acho que é mexicano, salvo engano. Bom, então, ele diz algo que nós também concordamos, não é só ele o único que diz isso. Levinsky sustenta que as constituições, por si só, não são suficientes para preservar ou salvar e proteger a democracia. Às vezes, aqueles que utilizam do poder devem se autorrestringir, se autoconter. É o que ele chama de subutilização do poder, né? Há certas situações que eu posso fazer, mas eu não devo. Por exemplo, o impeachment.
Impeachment só devo utilizar em casos excepcionais. Não é realmente porque é uma porta política de contestação que eu possa usar um impeachment assim, sem maiores racionalidades ou cuidados, etc. Isso é que o professor americano também, Tushnet, chama de jogo pesado constitucional. Ele também é exatamente isso, é você usar as instituições, a Constituição, as regras excepcionais da Constituição, corriqueiramente. Né? Então, o caso do impeachment, é o caso de, por exemplo, nomear 10, 15 ministros para o Supremo Tribunal Federal, 15 não existe, mas 5 ministros para o Supremo Tribunal Federal, todos da mesma ideologia, para que o tribunal esteja de acordo com a minha ideologia, minha presidente da República. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, quer dizer, já aconteceu não, tentou-se fazer isso na época do Roosevelt, e depois é o chamado Packing Court. Né? Isso não foi feito, felizmente, há um certo equilíbrio entre conservadores, interpretivistas e não interpretivistas, enfim. Mas o presidente pode acabar com a democracia. Não é? O Congresso é muito difícil acabar com a democracia, mas um presidente, sim. 8 minutos. Pois não. Bom, eu já vou me adiantando. Então, a conclusão desse autor é o que nós estamos vivendo hoje. Ele diz: a polarização extrema pode acabar com a democracia. Ele diz textualmente isso. Aí eu digo o seguinte, e ele diz, não estou eu que estou dizendo, ele diz, o candidato Jair Bolsonaro não passou no teste da legitimidade, ou no teste da, como é que ele chama? Teste do autoritarismo. Ele diz, ele diz, Jair Bolsonaro será um ditador. Ele falou isso textualmente, basta ver a indicação dessa gravação do YouTube que eu estou indicando aos senhores. Aí eu digo o seguinte, e ele não disse, porque talvez, evidente, ele não é especialista em direito brasileiro, em instituições brasileiras. O adversário dele, ou o partido do adversário dele, também praticou atentados à democracia. Exemplo, a nomeação do ex-advogado do PT para o Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, atual presidente, foi, como se sabe, um jogo de cartas marcadas entre amigos para pagar uma dívida política do ex-presidente Lula. Todos sabem disso. O ministro Dias Toffoli ele não passou em concurso para a magistratura e foi conhecido no Supremo Tribunal Federal como estagiário, dado o prestígio que ele tem ou tinha à ocasião. De modo que houve a partidarização, por exemplo, das agências reguladoras, a compra de apoio de parte da mídia impressa pelo PT, de blogs simpáticos ao governo, e de parte do empresariado através do vasto programa de subsídios a empresas amigas. O PT, até hoje, não reconhece a Venezuela como uma ditadura. Né? Então, se nós aplicarmos a lição do Levinsky aqui, ou do Lintz, enfim, nós vamos ter extremos dos dois lados e problemas dos dois lados. E possibilidade, evidentemente, não estou dizendo que o candidato Haddad também seja exatamente a mesma coisa do que o Bolsonaro, porque individualmente é evidente que são diferentes. Mas, num aspecto mais macro, em termos de legendas partidárias, é muito parecido. São ambos extremos, e ambos partidos, dos dois lados, praticaram malfeitos. Né? Então, realmente, nós estamos num mato sem cachorro, como dizia antigamente. Agora, na parte final, eu chego só quero mencionar a questão da cultura constitucional, da educação constitucional, que é algo que falta no Brasil. Cultura e Constituição são termos conectados, porque o Estado constitucional é uma evolução jurídica de um tipo de Estado que se caracteriza por estar a serviço da dignidade das pessoas, que precisa desenvolver a cultura e a liberdade. Nós temos pouca cultura constitucional, nós, latino-americanos. A cultura constitucional implica o respeito dos cidadãos pela Constituição e vai além disso. Requer que os seus cidadãos acatem
a Constituição. E conheçam a Constituição, vivenciem a Constituição, como falava Hess e tantos outros autores alemães e latino-americanos. A cultura constitucional é sociologia e ética constitucional. É importante saber se os participantes de determinado país percebem a própria Constituição, como avaliam, como a experimentam, se conhecem seus direitos e deveres. E aí nós temos a cultura, o livro do nosso amigo Diego Valadez, que fez a chamada Encuesta Nacional, no México, na Costa Rica, na Argentina. O professor Hernandes também fez na Argentina, e nós, no Brasil, fizemos uma pesquisinha muito pequenininha, não comparada com o que eles fizeram. No Brasil, eu só encontrei 2 estudos, um do IBOPE, que foi interessante, que perguntou à população o quanto, ou como o brasileiro percebe ou conhece a Constituição, o que é a Constituição, quais são os direitos constitucionais, e a resposta foi muito ruim. Nós vamos ver aqui apenas, na América Latina em geral, 2% da população afirmam saber muito da Constituição, 9% o suficiente, e 88% dizem saber pouco ou nada da Constituição. Esse é mais ou menos o quadro latino-americano. Ou seja, o conhecimento da Constituição pelos latinos-americanos é baixo, né? De uma maneira geral, somente 30% afirmou conhecer muito ou algo a respeito da Constituição, enquanto 67% dos entrevistados disseram conhecer pouco ou nada dela. Bom, não vou ficar dando percentuais aqui. A conclusão é que nenhum país da América Latina é diferente, salvo Costa Rica, que tem um índice muito mais elevado, Uruguai, de conhecimento da Constituição, próprio México, em menor escala. Mas, de uma maneira geral, a Constituição deixa de ser respeitada e perde a sua autoridade, e os governantes passam os limites constitucionais quando a Constituição não é bem conhecida. E o primeiro passo para se conhecer a Constituição é a educação constitucional, algo que também nós não temos. Há a chamada erosão da Constituição, de que nos fala Karl Lowenstein, que, devido a várias causas, a inobservância consciente da Constituição, a indiferença dos destinatários do poder em relação à Constituição e o desrespeito mesmo à Constituição, as emendas subsequentes que nós temos, enfim, tudo isso causa problemas para a Constituição, o direito constitucional e as instituições democráticas. Qual é o resultado ou a resposta para tudo isso? Chama-se educação, o que todos nós sabemos. A cidadania e o desenvolvimento democrático têm como os seus fatores-chave a educação. A educação é o santo remédio para o combate de várias doenças sociais, inclusive a corrupção. Segundo o estudo da OEA, de 2010, verificou-se que o grande desafio democrático contemporâneo na América Latina é dar um passo de uma democracia de eleitores para uma democracia de cidadania civil e social. Nós ainda não somos plenamente cidadãos no sentido mais profundo do termo, nós, latino-americanos, nós, brasileiros, etc. E só vamos conseguir isso com educação constitucional, com patriotismo constitucional, divulgando a Constituição, os direitos constitucionais para as crianças, para os jovens, para os servidores, para todos, para que todos vivam a Constituição. A primeira forma de defesa dos direitos é que consiste no seu conhecimento. Quem não conhece a sua Constituição não pode defendê-la e também não pode se defender, né? Então, são essas as observações que eu gostaria de fazer, agradecendo muito honrado o convite que me foi feito. Muito obrigado.